Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui falando. Hoje mais uma aula, nós vamos falar sobre viscosidade e camada limite. Bora começar? Então os tópicos da aula de hoje, a gente começa então definindo o que é viscosidade. A gente vai falar da condição de não escorregamento. Falaremos de camada limite e depois dos tipos de camada limite, a camada limite laminar e turbulenta, número de Reynolds e vortex generators. Bom, então a gente começa a aula com a pergunta, né? O que é viscosidade? E aí, de uma maneira simples, a gente pode dizer que a viscosidade é a resistência que um fluido tem ao escoar. É a sua resistência quando sob uma tensão de cisalhamento. Como assim? Bom, na figura nós temos então duas placas, uma placa inferior fixa, uma placa superior móvel, separadas por uma distância b. Entre as placas nós temos um fluido qualquer, ok? Pode ser água, não necessariamente o ar. Quando a gente aplica uma força aqui, na placa superior, essa placa ela começa a escoar através de um movimento retilíneo uniforme e uma velocidade v. E aí, se nós imaginarmos esse fluido como infinitas lâminas, a gente vê que a lâmina logo abaixo da placa, ela vai ter uma velocidade v, a próxima vai ter uma velocidade um pouquinho menor e assim sucessivamente até encostar no chão, até encostar na placa inferior. Entre essas lâminas vão surgir tensões de cisalhamento. E aí, então, a gente tem que o nosso fluido ele acaba se deformando. Nós também temos a noção de viscosidade de uma forma intuitiva. Então, por exemplo, aqui na figura, nós temos à esquerda o que poderia ser óleo e na direita a água, né? E aí a gente nota, né, a gente sabe intuitivamente que o óleo ele parece ser mais pegajoso que a água, né? E por que isso? Porque o óleo ele é mais viscoso que a água. O óleo ele tem uma resistência maior ao escoamento do que a água. E assim como os líquidos, o ar ele também vai possuir uma viscosidade. Obviamente, um valor menor, né? A viscosidade do ar ela é menor, mas o ar ele também possui viscosidade. Vamos falar um pouquinho então da condição de não escorregamento, a no slip condition. Então, quando a gente tem um fluido, né, sobre uma superfície sem a condição de não escorregamento, a gente pode representar esse fluido da seguinte maneira. Então, imagina essa figura, onde a gente vai ter aqui a nossa superfície, pode ser, por exemplo, uma parte da asa do avião, e aí nós temos aqui a direção do fluxo, nesse caso da esquerda para a direita, e aqui em cima, V0, é a velocidade do fluxo livre, né, livre de qualquer obstáculo. E aí a gente nota que da superfície, né, em direção a V0, né, subindo aqui na direção Y, a gente nota que todo esse campo de velocidade, todos esses vetores de velocidades, eles são constantes. Então V igual a V0. Nesse caso, a gente está assumindo que o fluido ele não possui viscosidade. Tá ok? Como eu já falei, o ar ele possui viscosidade. Então, a gente vai ver agora no próximo slide que essa figura ela vai mudar um pouquinho. Então, quando a gente tem um fluido sobre uma superfície já com a condição de não escorregamento, nós temos que a velocidade do ar, né, ela deve ser zero na superfície. Então agora aqui a gente tem a nossa mesma superfície, só que agora a gente introduz a viscosidade. E aí a gente nota que o gradiente aqui, né, surge um gradiente de velocidade, né, uma variação de velocidade com a altura, tá certo? Então aqui nesse ponto de contato com a superfície, a velocidade ela é zero. E à medida que a gente vai subindo na direção Y, essa velocidade, né, os vetores, eles vão aumentando de intensidade, até chegar na velocidade do fluxo livre. Tá certo?
que seria então a camada limite? Então a gente tem que o fluido, a qualquer distância da superfície, né, ele está passando por uma deformação de cisalhamento a uma taxa proporcional ao gradiente de velocidade. E toda essa camada de fluxo que está sendo deformada dessa maneira, a gente vai chamar de camada limite. Então na figura, né, desde a superfície até aonde o V ele encontra a velocidade do fluxo livre, toda essa região a gente vai chamar de camada limite, de boundary layer. E essa tensão de cisalhamento ela vai ser proporcional à taxa de variação da velocidade em relação ao y, né? E essa constante de proporcionalidade, nesse caso o μ, vai ser a nossa viscosidade. Então, pessoal, a camada limite ela vai acabar se formando, né, quando o nosso fluido, no caso o ar, ele passar por uma superfície sólida, certo? E acaba sofrendo então uma deformação de cisalhamento devido à condição de não escorregamento, e essa deformação de cisalhamento vai resultar numa tensão de cisalhamento devido à viscosidade. Então aqui lembrando na fórmula, a gente tem que a tensão de cisalhamento ela é igual à nossa viscosidade, ao nosso coeficiente de viscosidade dinâmico, vezes o dV dy, a taxa de variação da velocidade em relação à altura, a y. E nós temos então que dentro da camada limite predominam os efeitos viscosos. Ou seja, o escoamento ele não pode ser considerado invícido. Tudo bem? E aqui, pessoal, ó, na prática, né, essa espessura da camada limite, né, a espessura da boundary layer, ela é em questão de milímetros, tá certo? O desenho está aumentado por questões didáticas, mas essa camada limite aqui, na realidade, ela é muito pequena. E onde, pessoal, o fluido tocar a superfície, a tensão de cisalhamento ela vai ser transmitida. E é o que nós vamos chamar daí de arrasto de atrito, ou skin friction drag. Então aqui na figura, toda essa região aqui onde a camada limite está tocando a superfície, certo? A tensão de cisalhamento está sendo transmitida, e aí cria-se então, né, acaba criando-se, gerando o arrasto de atrito. E esse arrasto ele é muito importante, né, do ponto de vista aerodinâmico, tá certo? E aí nós temos que a camada limite ela vai aumentar de espessura, ela vai aumentando de espessura à medida que o fluido segue escoando. E como seria a variação da viscosidade do ar com a temperatura? Então, diferente dos líquidos, a viscosidade do ar aumenta com o aumento da temperatura. Então, nós temos aí no quadro a equação de Sutherland, onde a gente percebe, né, que a viscosidade ela é proporcional ao aumento da temperatura. E a temperatura em graus absoluto, a temperatura em graus Kelvin. E isso vai fazer com que o arrasto total do avião seja maior em dias mais quentes. A viscosidade do ar, então, em condições ISA, é de 1,7894 vezes 10 na menos 5 kg por metro segundo. Então, reparem novamente, é um valor muito baixo, é 10 na menos 5. Vamos falar agora, então, sobre camada limite laminar e turbulenta. Então, a gente sabe que a espessura da camada limite vai depender de vários fatores, como a viscosidade do fluido, a distância percorrida pelo fluido em contato com a superfície e do tipo de fluxo na camada, se ele é laminar ou turbulento. A camada limite laminar ela vai ser caracterizada por um fluxo suave, por moléculas que seguem linhas de corrente em forma de lâminas, e ela ainda não perdeu muita energia devido ao atrito viscoso, tá certo? Já a camada limite turbulenta, ela é caracterizada por um fluxo turbulento e caótico, por uma maior espessura em comparação à camada limite laminar,
e por uma perda de energia maior e, consequentemente, um aumento da força de atrito superficial. Ou seja, na camada turbulenta, certo? O arrasto de atrito ele é maior do que na camada limite laminar. E é por isso que os engenheiros eles vão procurar desenhar a asa de forma que a asa mantenha o fluxo laminar por mais tempo, tá certo? Para reduzir o arrasto de atrito. E dependendo do nível de energia dentro da camada limite e das pressões que atuam sobre ela, o escoamento pode sofrer uma separação, que é o que a gente vai chamar de escoamento descolado. Então, na figura, nós temos o nosso aerofólio, onde nesse ponto há um descolamento da camada limite em relação à superfície da asa. Dependendo das pressões criadas naquela região, as moléculas de ar, inclusive, podem se mover na direção oposta ao escoamento. E isso aqui nada mais é do que ocorre durante o stall. O stall é o descolamento da camada limite devido à perda de energia da camada. Na figura, não necessariamente a asa estolou devido ao elevado ângulo de ataque, mas até uma rugosidade na superfície da asa ou até mesmo uma onda de choque pode gerar o descolamento da camada limite. A transição, pessoal, do fluxo laminar para o turbulento vai depender de um parâmetro chamado número de Reynolds. Então, o número de Reynolds ele se dá através dessa fórmula, onde nós temos aí que o número ele vai ser igual à densidade do fluido, vezes a velocidade, vezes um valor de referência, uma distância de referência, dividido pela viscosidade do fluido. Então, nós temos aí ρ é a densidade, V é a velocidade, L distância e μ é a viscosidade do fluido. Lembrando que, por exemplo, para encanamentos, L é o diâmetro do encanamento, tá certo? Se a gente estiver falando, por exemplo, de um cilindro, L é o diâmetro do cilindro. Já para a asa de um avião, L vai ser o valor da corda da asa, tá ok? E aí nós temos a figura, então, mostrando, né, a região laminar, essa região de transição e essa região turbulenta, tá certo? Então, o que vai determinar se o fluxo é laminar ou turbulento é o número de Reynolds. Lembrando que é um número adimensional. Para uma asa de um avião comercial, esse número está na casa dos milhões, tá certo? E analisando a fórmula, pessoal, então a gente conclui que o número de Reynolds ele vai indicar a relação entre as forças de inércia pelas forças viscosas. Então, forças de inércia, a densidade e a velocidade, pelas forças viscosas, a viscosidade do fluido. De outra maneira, né, vai indicar a rapidez com que os efeitos da viscosidade se espalham da superfície, ou seja, o crescimento da espessura da camada limite. E logo, quanto maior o número de Reynolds, menor os efeitos de viscosidade, ou seja, menor o arrasto de atrito e descolamento. Mas atenção aqui, a camada limite turbulenta ela não é necessariamente o resultado da alta velocidade de um fluxo, tá certo? Também pode ocorrer em baixas velocidades, como por exemplo na fumaça de um cigarro. Então, a transição do fluxo laminar para turbulento é um fenômeno complexo que depende de vários fatores, entre eles o número de Reynolds. Então, nós temos aqui a figura do cigarro, onde no início essa fumaça, né, esse fluxo ele é laminar e logo em seguida ele acaba ficando turbulento, ele acaba ficando caótico. Então, mesmo numa velocidade pequena, nós podemos ter um fluxo turbulento, tá ok? De uma maneira geral, quanto maior o número de Reynolds, menor o arrasto e maior o ângulo de stall e CL máximo do perfil. Então aqui nós temos um gráfico
de coeficiente de sustentação por ângulo de ataque. E aí a gente nota que quanto maior o número de Reynolds, maior é o ângulo de ataque crítico, tá certo? O ângulo de ataque crítico e o coeficiente de sustentação, eles aumentam com o aumento do número de Reynolds. Vamos falar um pouquinho de Vortex Generators agora. O que seria um Vortex Generator? São pequenas alhetas, né? Contém baixo aspect ratio, que podem ser colocadas nas asas, na fuselagem e na empenagem das aeronaves. Servem para energizar a camada limite no sentido do escoamento. O principal efeito é retardar a separação da camada limite, reduzindo o arrasto. Então nós temos a figura aí, a asa de um 737, onde nós temos essas alhetas aqui ó, em cima da asa, que são os Vortex Generators. Então a finalidade é captar ar, né, de alta energia cinética e jogar esse ar para dentro da camada limite, energizando a camada limite. E como ação secundária, eles podem reduzir o span-wise flow, melhorando a distribuição de sustentação sobre as asas. Para quem não lembra, o span-wise flow é aquele passeio dos filetes de ar sobre a asa numa asa enflechada, devido às diferenças de pressão entre as seções da asa. Então aqui a figura explicando como é que o Vortex Generator funciona. Então ele é colocado sobre a asa, formando um ângulo, tá ok? E aí, quando o ar passa, bate no Vortex Generator, forma um vórtex, né? Gera um vórtex que vai lá fora, capta ar com alta energia e redireciona esse ar para dentro da camada limite, tá certo? Energizando a camada limite. Nós temos também o que nós chamamos de strakes, ou nacelle shines, que é uma outra forma de Vortex Generator, que também são colocados principalmente nas nacelles dos motores. Né? O Vortex ele vai produzir muita energia, principalmente em elevados ângulos de ataque. Então aqui nós temos a foto, né? Onde nós temos aqui a asa, e aqui ó, essa pecinha se chama nacelle shines. Então, quando o avião está principalmente em elevado ângulo de ataque, por exemplo, na decolagem, ele vai gerar então um vórtex de alta energia que vai energizar essa parte da asa que está sendo afetada pelo motor, né? Essa parte da asa, distribuição e sustentação, ela é muito afetada devido à localização do motor. Então, esse strake ele ajuda a melhorar o fluxo aerodinâmico nessa região da asa. E era isso, pessoal. Muito obrigado para quem chegou até aqui, as referências da minha apresentação e até a próxima aula. Tchau, tchau.